E Deus disse: olha, eu vou libertar vocês. Está chegando o momento da 10ª e última praga, para que todos os deuses, com D minúsculo, do Egito, sejam destronados. Todos os deuses do Egito foram destronados pelo poder do único e verdadeiro Deus. Começando pelo rio Nilo, virando sangue, e terminando com a morte de todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais. Porque havia uma crendice egípcia de que o faraó era uma divindade, era um Deus. Mas haveria um momento em que ele deixaria de viver, e essa divindade então passaria para o seu filho primogênito, o filho mais velho, que assumiria o trono no lugar de Faraó. Portanto, havia a crendice de que os primogênitos também eram divinos. E por isso no Egito eles embalsamavam as pessoas, eles faziam a mumificação para preservar o corpo, porque havia uma crendice de que o faraó, aqueles líderes, eles eram divinos, portanto, se é Deus, não pode morrer. E desde o antigo Egito existe a crença de que aquilo que é divino não morre. Aleluia! E eles então faziam as múmias, e preservavam os corpos, e colocavam nos sarcófagos, e os primogênitos assumiam, para dar continuidade à liderança faraônica. Mas houve uma noite escura, uma noite sombria, exatamente porque era noite de lua nova. E você sabe que a lua nova é a mais escura de todas, ela nem aparece. E era o primeiro dia do mês de Aviv. E Deus disse: a partir de hoje, vocês vão começar a contar os anos, a contar o calendário. Hoje é o primeiro dia da vida de vocês, porque é hoje que eu estou dando livramento para vocês. O dia da nossa liberdade é o primeiro dia de vida. É o primeiro dia das nossas vidas, porque até aquele dia é só morte, opressão e escravidão. No primeiro dia do mês de Abib, que corresponde ao final do nosso mês de março, Deus disse para aquele povo: pegue um cordeiro, macho, de 1 ano, sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha, sem nenhuma doença. O cordeiro tem que ser imaculado. Se a sua família for pequena e o cordeiro for muito grande, então chame os vizinhos para compartilhar, para que ninguém fique sem se alimentar do cordeiro. Aleluia. E aí então, vocês vão pegar o pão, vão pegar o vinho, e vão pegar ervas amargas para temperar o cordeiro com ervas amargas, para se lembrar da amargura da escravidão no Egito. E quando vocês forem matar o cordeiro, parem embaixo uma bacia, e deixem o sangue do cordeiro escorrer nessa bacia. Depois peguem um hisopo, um trapo de pano, ou de juncos, molhem no sangue, e vão aspergindo
nos umbrais, nas ombreiras, nos portais das casas de todos vocês, porque eu vou passar esta noite, e é uma noite sombria, é uma noite de morte, é noite de lua nova, é o primeiro dia do mês de Abib. Eu vou passar, e vou ferir com a morte todos os primogênitos do Egito, para que eles entendam, percebam e creiam que só eu sou divino. Faraó não é Deus, o filho do faraó não é Deus, só há um Deus, o Criador dos céus e da terra. Mas a casa que tiver o sangue do Cordeiro, a morte não chega. Mas o lugar em que tiver o sangue aspergido, a morte não toca. O lugar que o sangue do Cordeiro sinalizar, ali não haverá morte, pelo contrário, ali haverá vida e liberdade. Disse o Senhor então: depois que eu passar ferindo, no dia seguinte os primogênitos estarão mortos, e isso há de tocar no coração de Faraó e quebrantá-lo, porque até agora eu, o Senhor, o endureci, mas ele há de liberá-los. Mas vocês não vão sair imediatamente, vocês vão fazer uma festa, e essa festa vai durar 7 dias, e então, no dia 14 do mês de Abib, celebrem a Páscoa, celebrem a vida, celebrem a liberdade, porque eu, o Senhor, os libertarei. Eu não sei se você entende de astronomia ou de cosmologia, mas se você olha para o céu constantemente à noite, você sabe que se no primeiro dia do mês é lua nova, 2 semanas depois, 14 dias depois de uma lua nova, é exatamente o dia da lua cheia. Por que é que Deus libertou o seu povo no dia 14 do mês de Abib? Porque no dia 14 era noite de lua cheia, e o povo fugiria de noite, e a lua seria a lâmpada para os pés dos hebreus. O nosso Deus tem um plano para nos libertar. O grande problema é que nós não queremos ouvir as instruções do Senhor. Ai daquele povo, se não tivesse ouvido as instruções de Deus, estariam até hoje escravos no Egito. Mas eles ouviram e fizeram exatamente como o Senhor ordenou. Por isso foram libertos. Por isso que esse evento chama Páscoa. Porque naquela noite o Senhor passou, o Senhor fez a passagem pelo Egito. Mas esse evento também chama Páscoa, porque aquele povo, quando saiu do Egito, deu de cara com o Mar Vermelho. E Moisés liderando o povo, à sua frente estava um mar, na sua retaguarda estava Faraó, arrependido de ter libertado o povo, vindo com o seu exército para feri-los de morte. À frente está o mar, atrás estão os inimigos, e Moisés clama o Senhor, e o Senhor responde: diga ao povo que marche, para frente é que se anda, pois aquele que põe as mãos no arado e olha para trás, não é digno do serviço. A mulher que olhou para trás virou uma estátua de sal. Portanto, Moisés, fira esta água com o seu cajado. O mar se abre, e o povo
passa. O povo faz a passagem pelo Mar Vermelho a pés enxutos. E quando o último hebreu pisa na península do Sinai, então o mar se fecha, matando definitivamente o faraó e todo o seu exército. Páscoa significa passagem porque Deus passou naquela noite. Páscoa significa passagem porque o povo passou naquele dia. Passou da morte para a vida. Passou da escravidão para a liberdade. Passou da opressão para a promessa. Páscoa é passagem. E tem uma passagem na Bíblia que diz que na sexta-feira que antecedia a Páscoa, o povo estava se juntando, preparando os cordeiros para celebrar a festa da Páscoa, procurando um cordeiro para imolar, procurando pães asmos sem fermento, procurando vinho novo para celebrar, e procurando ervas amargas para temperar o cordeiro, tal qual o Senhor ordenou em Êxodo capítulo 12. Enquanto todo o povo estava procurando um cordeiro, o cordeiro estava sentado com os seus 12 discípulos. E ele disse: esse pão é o meu corpo, ele será partido por vocês. Esse vinho é o meu sangue, ele será derramado por vocês. E esta é a nova aliança que eu faço com vocês. E se eu estivesse lá, e fosse um judeu tal qual Pedro, Tiago, João, ou qualquer outro discípulo, talvez eu perguntasse: mestre, por que na sua Páscoa nós não temos cordeiro para comer? Possivelmente a resposta dele seria: porque eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ó discípulo curioso, não precisamos de um cordeiro à mesa, porque o cordeiro já está sentado à mesa. E talvez você, sendo um outro discípulo também curioso como eu, pudesse perguntá-lo: mestre, por que a sua Páscoa não tem as ervas amargas? E provavelmente ele responderia: porque eu vim para que tenham vida, vida sem amargura. Cristo tirou o cordeiro e tirou as ervas amargas, deixou apenas o pão e o vinho, porque o cordeiro era ele mesmo, e a amargura não existiria mais, porque ele iria consumar a Páscoa de verdade na cruz do Calvário. Aquilo que Deus direcionou para os hebreus no Egito é apenas uma sombra. Apenas uma sombra. Eu não sei se você consegue ver, mas aquelas luzes estão sendo projetadas no meu corpo e está fazendo uma sombra. Aquelas luzes estão projetadas e está fazendo uma sombra. Pela sombra você pode identificar o meu movimento. Pela sombra você pode talvez identificar que sou eu. Pela sombra você pode entender. Mas eu não sou a sombra e a sombra não sou eu.
A sombra apenas aponta para mim, de forma que se você tiver acesso à pontinha da minha sombra e vier perseguindo, você vai chegar no objeto verdadeiro que projeta a sombra. É exatamente isso que Deus queria, dar no Egito uma sombra, que se nós fôssemos perseguindo, a gente ia chegar no verdadeiro, que é Jesus. A Páscoa é a passagem de Jesus por esta terra. A Páscoa é a passagem. Quando Deus passa por um processo quenótico, de esvaziamento total para caber dentro daquele bebê na manjedoura, Deus passou do seu estado eterno, soberano e glorioso, para um estado humano, carnal. E Ele passou 33 anos habitando entre nós. Nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Cristo é a nossa passagem, Cristo é a nossa Páscoa, porque é em Cristo que nós garantimos a passagem para a vida eterna. É em Cristo que está garantido para nós a saída do Egito que nos cerca e do faraó que nos oprime. Em Cristo está garantida a passagem do Egito para Canaã, do Egito para Jerusalém. Mas a nossa Jerusalém não é geográfica, a nossa Jerusalém não é lá na Palestina, a nossa é a nova Jerusalém, que é feita na eternidade, onde nós vamos morar para todo sempre. Em Cristo temos a passagem para esse lugar, para esse ambiente, onde não tem tempo, não existe passado, nem presente, nem futuro, não existe choro, nem dor, não existe lágrima, nem rancor, não existe nada além da presença poderosa do Todo-Poderoso.